Suplementos, o lado bom e o lado ruim da suplementação. Você sabia que suplementos podem conter metais tóxicos, causar efeitos crônicos, até mesmo auxiliando a osteoporose, aumento de incidência de câncer, doença cardiovascular e até mesmo morte no caso de alguns casos crônicos? Então, fica aí e vamos aprender mais. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico, e essa é a minha forma de trazer o que há de mais recente na literatura médica científica. Não o que alguém pensa, não o que alguém falou, mas o que está publicado nos jornais médicos científicos. Nada de ideologia, nem minha opinião. Eu só sou o mensageiro, eu só traduzo do inglês, da terminologia médica científica para alguma forma mais leiga. Então eu adoro citações e a gente começa com essa de Mark Twain. A principal característica que distingue o homem dos animais inferiores é o desejo de se tomar pílulas. Bom, suplementos podem ser considerados naturais, entretanto, a forma concentrada bota o usuário num risco de prejuízo quando é superdosado. Estudos de meta-análise, ou seja, que são 15 estudos em cima de uma teoria e analisa todo o resultado daqueles estudos para chegar a uma conclusão que suplementação em populações que são bem nutridas são desnecessárias. Resolver padrões dietéticos não saudáveis com suplementação de micronutrientes é uma solução míope. O papel da suplementação, portanto, é restrito a alguns grupos de idade, circunstâncias da vida ou doenças que a absorção de nutrientes é prejudicada. Como no caso, por exemplo, você faz uma cirurgia bariátrica, dependendo de onde foi, você prejudica a absorção de B12. Você vai precisar suplementar B12 para o resto da vida porque realmente o corpo não absorve mais devidamente. Muita gente, por exemplo, suplementa vitaminas do complexo B, inclusive a B12, mas existem estudos já, esse publicado no Jornal de Oncologia Clínica, mostrando que suplementação de B6 e B12 pode aumentar o risco de câncer em até 40% em homens. Suplemento de ômega 3 aumenta câncer de próstata, de acordo com esse estudo. Ou seja, a suplementação de ômega 3 através de óleo de peixe poderia aumentar o risco de câncer de próstata. Aí nós vamos para o Bruce Ames, um médico eu acho que hoje em dia deve estar com uns 96, 97 anos, publicando nos principais jornais médicos científicos do mundo, um dos principais cientistas com um altíssimo renome, um currículo impressionante. E ele sugere que baixa ingestão de frutos e vegetais dobra o risco da maioria dos cânceres, enquanto aumenta consideravelmente o risco de doenças cardiovasculares e cataratas. Apenas 9% dos americanos alcançam as recomendações de 5 porções de frutos e vegetais ao dia. Existe uma escola que acredita que suplementos, em adição a uma dieta contendo os níveis recomendados de frutas e vegetais, é desejável. Existem evidências sugestivas, mas inadequadas para embasar a suplementação. O que é claro é que frutas e vegetais contêm esses micronutrientes necessários para prevenir as doenças. Aí nós vamos, por exemplo, para a suplementação de resveratrol, o fitonutriente da uva, e também contém no amendoim, entre vários outros alimentos. Na verdade, ele corta os benefícios do exercício físico, como melhorar a pressão sanguínea, melhorar o colesterol, melhorar a entrega de oxigênio e todas as gorduras no sangue, o perfil lipídico, como a gente chama. E ainda até mesmo não retardava o desenvolvimento da aterosclerose como a atividade física retarda. Enquanto o exercício auxilia suas artérias a vasodilatar, o consumo do resveratrol com atividade física acabava fazendo suas artérias vasoconstrictar, ou seja, o que acontece em doenças que, na verdade, o vaso tem que deixar o sangue fluir e não ser duro e preso, prejudicando a circulação sanguínea. Hoje em dia a moda realmente é suplementar a vitamina D, mas não é tão simples assim. O que a gente chama de RCTs, ou Randomized Clinical Trials, pesquisas controladas randomizadas, ou seja, aleatórias. Ou seja, seria um padrão ouro para a pesquisa, seria um padrão elevado de pesquisa médica científica, porque a gente às vezes pode ter uma pesquisa que tem muita pouca confiança. Um RCT é uma pesquisa que tem muita confiança no meio acadêmico, Ou seja, o dado pode ser mais confiável, por isso que a gente chama de padrão ouro. E no final das contas, ambos usando as altas doses de vitamina D relataram aumento ao invés de redução de fraturas. Portanto, deve-se ter cuidado para recomendar
altos níveis de vitamina D no sangue para a população inteira. E não só isso, a vitamina D não anda lado a lado, ela precisa também do cálcio. Então, uma ingesta adequada de cálcio é imperativo para obter os benefícios da suplementação de vitamina D nas pessoas que estão deficientes de vitamina D. Então, às vezes, a pessoa suplementa a vitamina D sem se preocupar com cálcio, achando que não precisa se preocupar com uma dieta saudável, já que ela está suplementando. Mas aí que entra a questão da suplementação. Os nutrientes interagem uns com os outros. A natureza fez os alimentos para virem com proporções de um nutriente para outro, que assim auxilia toda a absorção e metabolismo dos mesmos. Não é só consumir o cálcio, a gente precisa de uma proporção de fósforo também, o que a gente chama geralmente de 2:1, ou seja, quando você consome 2 mg de cálcio, você precisaria de 1 mg de fósforo. Os nutrientes não foram feitos para vir isolados, como a gente acaba obtendo altíssimas quantidades deles sem as suas outras contrapartes, né? Ou seja, o alimento é um pacote completo. Ele não é só proteína, ele não é só carboidrato, ele não é só gordura, ou ele não é só vitamina, ou ele não é só mineral. A importância de entender que consumir o alimento como um pacote completo e não oxidado, né? Ou seja, na forma da natureza, a gente sabe, por exemplo, você pega uma banana, você corta ela, ela fica preta ali. Ou seja, ocorre a oxidação desses compostos lábeis, como a gente chama, sensíveis, né? Então, por exemplo, a vitamina C vai ser perdida, entre outros nutrientes vão estar sendo perdidos quando ela está em contato com ar, com calor e com a luz. Ou seja, a gente chama de termolábio, fotolábio, oxigenolábio. Então, os nutrientes são perdidos sim. E quem não te garante, por exemplo, que o suplemento já oxidou? Como é o caso da metilcobalamina, a forma ativa da vitamina B12, que é muito suplementada, mas nós temos estudos mostrando que uma pessoa suplementando com ela não obteve aumento dos seus níveis de B12. Por quê? Porque a metilcobalamina, por exemplo, podia estar oxidada. Aí a gente vai para o Dr. John McDougall, uma das minhas principais influências na medicina, um senhor que já pratica mais de 40 anos, publicando vários artigos médicos científicos. É uma das pessoas que eu admiro no movimento plant-based e no final das contas ele fala: não existe nível de vitamina D descoberto num exame de sangue que me leve como um médico a prescrever suplementos de vitamina D aos meus pacientes. Aí, como ele mostra aqui, nos Estados Unidos, entre 2002 e 2011, em menos de 10 anos, as vendas de vitamina D, de suplementos de vitamina D, aumentaram em 10 vezes, de 42 milhões para 605 milhões de dólares. E a suplementação pode causar fraqueza muscular, desequilíbrios do sistema nervoso, levando a mais quedas e fraturas ósseas. E também pode causar aumento no colesterol ruim, ou seja, doença cardiovascular, câncer de próstata, supressão do sistema imune, doenças autoimunes, sintomas gastrointestinais, doenças nos rins e pedra nos rins. Ou seja, as pessoas imaginam o suplemento como sendo só um complemento, né? Não tem como ter nada ruim, não tem como dar nenhum problema. Mas as pesquisas médicas e científicas não corroboram isso. Corroboram que, na verdade, existem pesquisas falando bem de suplementação e existem pesquisas mostrando lados ruins de suplementação. Então, na verdade, a pessoa tem que escolher por si mesma ou, no meu ver, eu acho que a gente sempre tem que confiar primariamente na natureza, tentando corrigir qualquer deficiência com boa nutrição e estilo de vida. E aí, obviamente, como foi falado naquele outro slide, aí, dependendo da situação, a gente pode sim cogitar suplementação ou não. Mas não é tipo, tá faltando, então vamos suplementar. Que pode sim causar prejuízos, como está sendo mostrado. Ou seja, não só, como eu estava falando, alimentos são pacotes completos. Por exemplo, para você metabolizar os macronutrientes, ou seja, para você utilizar proteína, carboidrato, gordura, você precisa das vitaminas do complexo B. Por exemplo, as pessoas pensam em osso saudável, elas pensam em cálcio. Mas o osso não precisa só de cálcio, ele precisa de fósforo, vitamina K. Por exemplo, quando se ingere muito cálcio ou fósforo, como em suplementos, pode-se bloquear a absorção do fósforo. E bons níveis de vitamina D, por exemplo, auxiliam no metabolismo do cálcio e ainda na absorção do cálcio e do fósforo. Aí um editorial, uma publicação no Annals of Internal Medicine, ou seja, em um jornal médico-científico de alto fator de impacto, sugerindo basta, pare de gastar seu dinheiro
em suplementos de vitaminas e minerais. Ou seja, a pesquisa vem sugerindo dezenas de artigos onde foi suplementado nutrientes em prol de fornecer proteção contra inúmeras doenças, analisando dezenas de milhares de pessoas e inúmeros suplementos como multivitamínicos, vitamina C, vitamina E, ômega 3 e nenhuma redução das doenças em si ou até mesmo prejuízo. Essa pesquisa, por exemplo, após analisar mais de 24 outras pesquisas que analisaram mais de 450 mil participantes, não existia evidência conclusiva de efeitos benéficos da suplementação para mortalidade por todas as causas, ou seja, por morte por qualquer tipo de doença, inclusive doença cardiovascular e câncer. Ou seja, as pessoas estavam usando suplementos e não estava tendo benefício nenhum na doença em si que ela estava visando proteger. Aí eles vêm citando novamente outras revisões e diretrizes que recomendavam o uso de suplementos de vitaminas e minerais na prevenção primária ou secundária de doenças crônicas, acharam resultados nulos ou até mesmo prejuízo ao usuário. Muitos artigos sugeriram que a suplementação de beta-caroteno, vitamina A, vitamina E pode, na verdade, aumentar a mortalidade e que antioxidantes, ácido fólico, vitaminas do complexo B e multivitamínicos não tinham benefícios. Entretanto, o uso de suplementos multivitamínicos aumentou nos Estados Unidos de 30% de 1988 para 40% em 1994. E o uso de suplementos em geral aumentou de 42% para 53% de 2003 a 2006. Entretanto, mesmo não tendo benefícios cientificamente comprovados, a indústria de suplementos cresceu, vendendo na atualidade só nos Estados Unidos 28 bilhões. 28 bilhões. Se foram observados parâmetros similares no Reino Unido e nos países europeus. Aí eles finalizam um estudo sugerindo: a mensagem é simples, a maioria dos suplementos não previnem doenças crônicas ou morte. Seu uso não é justificado e devem ser evitados. Essa mensagem é especialmente para a população em geral, sem evidência visível de deficiência de micronutrientes, que é na verdade a maioria dos usuários de suplementos em quase todos os países. Aí nós vamos agora para, por exemplo, suplementação de cálcio. E hoje em dia, né, muita gente sofre de osteoporose e osteopenia. Cálcio tem que ser suplementado. Só que já tem uma considerável quantidade de evidência na literatura médica científica há muitos anos mostrando que suplementação de cálcio causa aumento de doença cardiovascular, porque eles prejudicam enrijecendo as artérias, interferem nas válvulas cardíacas e auxiliam a formação de placas nas coronárias. Isso aqui é tirado do blog de Harvard, tá? Ou seja, da maior universidade do mundo, e eles sugerindo, dado a incerteza do balanço entre os benefícios e os riscos do suplemento de cálcio, é melhor sempre obter seu cálcio de fontes dietéticas para manter seus ossos saudáveis. E, obviamente, o que eles falam não se baseia apenas no cálcio para a saúde óssea. Você tem que levantar peso, ou seja, fazer atividade física, obter vitamina D, obter vitamina K. Não é tão simples. A visão da suplementação é muito míope. Pega como se fosse só um nutriente em si que realmente tem no alimento, ou que a gente precisasse de uma super ultra mega dose que não existe na natureza, isolada de todos os outros nutrientes, e ainda vem às vezes de uma forma sintética, né, com uma cápsula de petroquímico. E, por exemplo, no caso do folato, folato significa folha do latim, ou seja, da onde que vem esse nutriente? Das folhas, ou de todos os outros alimentos vegetais tem folato, mas obviamente nas folhas, nos vegetais, tem mais. Aí a indústria fez o quê? Criou o ácido fólico, ou seja, um folato mais estável, mas obviamente não é tão biológico ao nosso organismo. Não é algo que evoluiu conosco. E a suplementação de ácido fólico hoje em dia, como a gente vai ver, pode aumentar a incidência de câncer. Então a gente está mexendo com algo que é muito recente, não tem há 100 anos atrás. A indústria de suplementos começou a crescer tem 50, 60 anos e está desenvolvendo coisas que não tem estudos clínicos que pode afetar mesmo as próximas gerações. E aí, gente, ainda tem outro questionamento, porque, por exemplo, os Estados Unidos, como se baseia na indústria do leite, etc., até mesmo da suplementação de cálcio, o governo americano recomenda de 1.000 até 1.200 miligramas de cálcio por dia, como se fosse necessário.
Só que a própria OMS sugere que 400 e 500 é suficiente para prevenir osteoporose. Então quem está certo? A OMS, os Estados Unidos ou a natureza? Ou não seria melhor confiar em comer uma dieta saudável e às vezes, se você estiver preocupado com cálcio, procurar maiores fontes de cálcio de alimentos naturais e consumi-los? Nessa pesquisa publicada no British Medical Journal, BMJ, um jornal super reconhecido, sugeriu que, na verdade, uma meta-análise, ou seja, são em média estudos de 15 ou mais estudos, totalizando 12 mil participantes, os suplementos de cálcio aumentavam o infarto do miocárdio, infarto cardíaco, em até 30% e aumentava a mortalidade em pacientes com falha renal, em pacientes em diálise ou pré-diálise, por acelerar a calcificação vascular. Aí as pessoas, geralmente de academia, suplementam muito aminoácidos, mas em 1989, suplementos de triptofano, na verdade, mataram várias pessoas nos Estados Unidos e envenenou mais de 5 mil americanos. Entretanto, quase 20 anos antes dessa tragédia de suplementos terem matado todas essas pessoas e envenenado outras 5 mil, nos Estados Unidos, o FDA, ou seja, o órgão regulador, já tinha emitido um alerta. O L-triptofano e outros suplementos saudáveis, feitos de aminoácidos isolados, eram potencialmente perigosos. Eles alertaram o perigo, mas nunca baniram a venda. E acabou, 20 anos depois, sugeriram que essa leva de suplementos de L-triptofano estavam contaminados e acabaram causando tantas mortes e envenenamento, causando uma condição mortal chamada de síndrome da mialgia eosinofilia, né? De acordo com esse outro relato, mais de 10 mil pessoas ficaram doentes. Mais uma outra pesquisa publicada agora em 2020 sugerindo que as pesquisas de mais alto escalão, ou seja, como a gente chama Randomized Clinical Trials, não suportam o uso de suplementos de vitaminas e minerais e óleo de peixe para reduzir as doenças crônicas. Como eu já tinha falado lá atrás, uma outra pesquisa que eu já botei num outro vídeo aqui sobre suplementação de ácido fólico, B12 e vitamina B6, né? Eu não vou repetir a pesquisa, mas resumindo altos níveis de B9 e B12 aumentam a incidência de autismo em até 2,5 vezes. Ou seja, não é só câncer, é até mesmo autismo. E aí, para piorar, suplementos dietéticos nos Estados Unidos também podem ser contaminados com metais pesados. Apesar de serem em baixas quantidades, inúmeros indivíduos consomem vários tipos de suplementos ao dia por longo prazo, o que isso pode acabar tendo um efeito cumulativo extremamente prejudicial, já que se existem 55 mil suplementos dietéticos diferentes e aproximadamente 60% dos americanos usam. Envenenamento por chumbo pode aumentar a pressão arterial, causando doença cardiovascular, prejudicar desenvolvimento cognitivo e causar tumores renais, tendo um prejuízo drástico no cérebro, levando até mesmo reduzida capacidade de aprendizado e QI. Mercúrio é altamente danoso ao feto e à criança, produzindo problemas neurológicos, causando convulsões e até mesmo morte. Cádmio, por exemplo, ataca os rins e a um menor nível o sistema reprodutor. Arsênico pode causar câncer, prejudicar o sistema reprodutor e aterosclerose. E exposição crônica ao cádmio pode causar toxicidade aos néfrons, ou seja, a uma parte dos rins. E mercúrio e chumbo também podem danificar o sistema nervoso, o sistema renal e até mesmo pode atravessar a barreira da placenta, envenenando o feto. E ainda sabemos de efeitos agudos e crônicos tóxicos da suplementação de vitamina A, que não tende a ocorrer com o consumo do beta-caroteno da vitamina A vindo dos alimentos, mas ocorre facilmente vindo de suplementos, como osteoporose e a quebra de quadris é associado com a suplementação apenas o dobro da recomendação diária. E qual é o problema? Pode ocorrer toxicidade sem visíveis efeitos clínicos. Então não é fácil distinguir quando o excesso de vitamina A está se tornando tóxico. E, para piorar, o que é uma das coisas que realmente acontece e ninguém fala, eu provavelmente vou ser muito criticado por falar, mas os pacientes não têm a mínima noção que médicos e nutricionistas acabam recebendo até 30% às vezes da recomendação de um suplemento. Ou seja, se eu, nutricionista, faço recomendação para um paciente meu e indico uma farmácia, indico um laboratório para ele fazer exame, se eu tiver contato com a farmácia ou com o laboratório,
eu recebo uma parte do valor que o paciente paga. Então, quão mais fácil vai ser eu fazer a indicação para um paciente de um suplemento se eu vou ganhar uma porcentagem em cima? Bom, eu não estou criticando a suplementação. Existe vez para suplementação, existe possibilidade de se suplementar, mas eu acho que ainda não existe tanta evidência médica e científica que não existe efeitos colaterais, assim como remédios. E a suplementação, às vezes, nem é tão bem regulamentada. Eu me lembro de ter visto no vídeo do Michael Greger, do Nutrition Facts, que é um canal que eu gosto muito, um artigo mostrando que um suplemento de açaí nos Estados Unidos, regulamentado pelo FDA, né, pelo Food and Drug Administration, pela administração de drogas e alimentos americana, só tinha 2% de açaí no suplemento. Ou seja, não tinha nem a quantidade mínima necessária, mas era regulamentado, mas provavelmente foi burlado. Então, assim, quando a gente compra uma banana, a gente sabe o que tem dentro da banana. Quando a gente compra um suplemento, a gente não sabe o que tem dentro do suplemento. Pode variar muito a quantidade de nutrientes ali, e os nutrientes são sempre de uma forma muito mais sintética. Então, eu sou muito a favor de a gente corrigir primeiro o estilo de vida e corrigir primeiro a dieta. Se isso não estiver dando certo, aí a gente verifica outras formas de corrigir através de suplementação. Essa é minha posição como nutricionista, porque existe dado clínico contra suplemento também, não é só a favor. Óbvio, eu só mostrei nesse vídeo as recomendações contra, né? Porque todo mundo mostra as recomendações a favor, mas o público precisa ser ciente que não é tudo a mil maravilhas e eu vou tomar e não tem efeito colateral nenhum. Sim, suplementação pode ter efeito colateral, sim. Então, gostou do vídeo? Você sabia desses efeitos? Começa comentando, compartilhando, sentando o dedo nesse like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, nossos retiros e nossos cursos online. Muita saúde frugal, Dr. Edu Coraça, e alimentação de verdade antes de suplementação. Até a próxima.